Então, pessoal, retomando aqui as principais doenças no fígado. As doenças, né, a nível de lesão do tecido hepático, elas têm algumas manifestações clínicas que são muito comuns, né, e sugestivas, de principalmente lesão do fígado. Seria a icterícia, né, que é causada pelo acúmulo da bilis no sangue, uma hipertensão portal, que seria na parte dos vasos, uma ascite, tá? Que é justamente a quantidade de água no peritônio, de líquido no peritônio. Um edema periférico, que ocorre porque nós temos uma hipoalbuminemia, ou seja, uma quantidade muito pequena diminuída na albumina, de albumina no sangue. A encefalopatia hepática, que eu já havia comentado, a questão da quando o fígado não consegue fazer a depuração de algumas substâncias e essas substâncias se acumulam na corrente sanguínea, levando a concentração no cérebro, que pode causar um edema ao nível edema, que seria esse exemplo aí de encefalopatia hepática devido à amônia. Nós temos também a urina escura, muitos pacientes relatam que a urina tem cor de Coca-Cola, então tá, isso é uma coisa que vocês podem ouvir bastante. As fezes muito claras, que é o que a gente já tinha falado da colia fecal. Anormalidades no sangue, principalmente trombocitopenia, tá? Alterações de coagulação e principalmente uma queixa bem comum, que seria a dor abdominal, que é devido ao grande aumento do fígado, que nós chamamos de hepatomegalia. Tá? Então, isso é importante na anamnese, fazer essa escuta e essa avaliação clínica do paciente, para que nós possamos, junto com os exames laboratoriais, conseguir encaminhar o paciente da melhor forma. A cirrose, né? Seria uma doença crônica caracterizada pela substituição do tecido hepático, lá onde eu mostrei para vocês aquela primeira foto, que o tecido ele fica tipo granulado, ele perde a sua função, ele fica fibrosado mesmo, tá? Então, o fígado, ele perde aquela estrutura mais gelatinosa que ele tem. A hepatite viral, que seria uma infecção sistêmica, em que a necrose e a inflamação das células hepáticas produzem um grupo peculiar de alterações clínicas e bioquímicas celulares. É importante a gente falar que nós temos hepatites que podem ser virais, infecciosas, tá bom? No caso das virais, e as não infecciosas, no caso da medicamentosa e da alcoólica, tá bom? Que deriva do uso excessivo de substâncias. E até o momento nós conhecemos alguns tipos de hepatite, que são as 5 mais conhecidas, a A, B, C, D e E. A e a E são virais, né? Transmissão fecal oral. E a B, C e D são mais relacionadas à parte sanguínea ou transmissão placentária, tá bom? A icterícia, que seria essa concentração aumentada, que a gente já havia falado da bile na corrente sanguínea. Hipertensão porta e ascite. Deficiências nutricionais, que geralmente elas são decorridas dessas doenças de fundo, tá? A deficiência nutricional, ela vem como uma consequência de, por exemplo, uma cirrose, né? Uma ascite, tá? Encefalopatia hepática, que eu já tinha falado para vocês sobre o exemplo da amônia, tá? E aqui eu coloquei como seria o cuidado, tá? Para cuidar bem do nosso fígado. Como a gente já tinha até comentado, manter o fígado saudável, evitando danos irreversíveis para a sua função, evitar o consumo de álcool, evitar a utilização demasiada de medicamentos anabolizantes, tá, pessoal? A maioria das pessoas acha que fazer exercício físico, fazendo uso de anabolizantes, tem alguns pacientes que até tentam tomar clomifeno, que é uma medicação que eles teriam um efeito protetor, repositor, recuperador do fígado. Só que não adianta. O fígado, ele, por mais que ele se regenere, ele tem a certo nível, depois que você já tem algum tipo de doença, muito difícil o fígado retornar. Então, assim, tomar cuidado porque essas substâncias são muito fortes e sobrecarregam o rins. Mesmo o fígado, perdão, mesmo se você fazer doses alternadas, igual muitos professores de academia, muitas pessoas fazem, né?
Então, assim, é erradíssimo isso. Nós temos que fazer os exercícios físicos e a nossa melhora, nosso aporte físico, ele vai vindo à medida que nós vamos, né, fazendo esse exercício de uma forma correta, tá? Ingerir uma dieta saudável, manter o peso ideal, visto que o sobrepeso e a obesidade podem colocar uma pressão enorme sobre o fígado. A prática de exercícios, cuidados específicos de enfermagem a um paciente portador de insuficiência renal, insuficiência hepática aguda, tá? Isso aqui agora é a nossa parte. O que nós, como enfermeiros, podemos fazer para assistir ao nosso paciente? Quando esse paciente ele é portador de uma lesão hepática. Então, eu sempre tenho, claro que isso é critério médico, né? Nós temos, assim, uma série de condutas, mas, no geral, a parte médica vai ter uma conduta, nós vamos ter uma outra que ela vai ser consonante a ele, ou seja, vai trabalhar em conjunto. O que nós temos que avaliar? Porque nós estamos dia a dia com o nosso paciente, e é isso que pode fazer a diferença. Avaliar, anotar características da pele, se ela está hidratada, desidratada, ressecada, se ela está escamosa, tá? Se ela está demasiada ou não. Como é o estado mental desse paciente, se ele está lúcido, orientado no espaço. Preparar um material para quando, se caso, né, vocês que vão ser enfermeiros e vão trabalhar em hospital, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que nós chegamos no setor é verificar o carrinho de parada. Então, como esse paciente é um paciente que a nível hospitalar pode estar comprometido, eu tenho sempre que estar preparado para algum tipo de intercorrência futura, a exemplo de uma parada cardiorrespiratória. Manter leite a 45, tá? Que é melhor para evitar o acúmulo de líquido, tá bom? E é melhor para fazer respiração pulmonar, tá? Administrar os medicamentos prescritos, restringir o paciente ao leite em caso de agitação e confusão mental, então sempre ter aquelas barreiras protetoras nas grades, para evitar que o paciente possa ter queda. Realizar a passagem de sondagem nasogástrica e medir e anotar características do volume drenado. Então, isso é extremamente importante. Então, fazer o balanço hídrico do paciente durante o período que ele está ali durante o dia. Realizar passagem de sondagem vesical de demora e monitorar fluxo urinário. Então, esse paciente ele não pode, de forma alguma, reter líquido, nem fazer nenhum acúmulo, tá? de urina, futuramente pode até indicar algum tipo pode levar a uma toxemia, pode levar a uma infecção, tá, urinária. Então, nós temos que avaliar esses tipos de coisa para que nós possamos evitar danos ao quadro do paciente, já pode não estar tão bom. Sempre deixar material preparado, se eu tiver que passar o PVC, que é o cateter venoso central, ficar atento aos sinais de edema cerebral, medir circunferência abdominal pelo menos uma vez por dia, manter o paciente em jejum via oral absoluto, avaliar coagulograma diariamente, então como é que está a coagulação, como é que está, tem trombocitopenia, tem que estar olhando. Evitar higiene oral com escova dentária, tá, pessoal? Se o paciente apresentar plaquetopenia, professora, mas como eu vou fazer? Faz uma higienização com a gaze, tá? A gente tem aquele abaixador de língua, pode estar rolando uma gaze aí e fazendo a higiene. Evitar múltiplas funções venosas periféricas. É um paciente que eu tenho que tomar cuidado com essa função, tá? Eu tenho que utilizar ela o máximo permitido possível, dentro do que é correto com os padrões de qualidade e das normas regulamentadoras, né? Então, para cada tipo, geralmente 72 horas, a gente tem que monitorar. Entretanto, se está demasiado ou perdeu, a gente ou faz nova função ou avalia outro local. Glicemia capilar está avaliando, tá bom, pessoal? Porque como o rins ele é fígado, perdão, nós vamos ver rins mais na frente, por isso eu estou trocando aqui. Mas, enfim, como nós vamos ver a parte como nós vimos que o fígado ele é responsável também pelo metabolismo de glicose, então esse paciente ele pode ter uma descompensação, ele pode ficar hiperglicêmico ou hipoglicêmico, então eu tenho que sempre estar avaliando isso. Ficar atentos aos sinais de acidose metabólica,
suspender anticoagulantes em caso de alteração significativa no coagulograma. E aqui são as nossas referências. O que é mais importante é que não só saber avaliar bem o exame, nós como enfermagem temos que saber também ouvir a história do paciente, fazer uma coleta de dados adequada, fazer a avaliação do histórico desse paciente e sempre encaminhar, né, sempre fazer prescrições de enfermagem que vão melhorar o quadro do paciente e sempre fazer os devidos acompanhamentos. Né? A enfermagem ela consegue ver além do que o paciente realmente mostra. Então, se eu vejo que esse meu paciente é um paciente que ele é um paciente que faz extremo uso de bebida alcoólica e ele já está tendo anormalidades no fígado, por que eu não pensar em uma terapia em grupo para esse paciente? Né? Então, cabe o enfermeiro estar avaliando e dando esses segmentos. E, de certa forma, avaliar meu paciente como um todo, né? Não só a doença, mas avaliar o paciente, avaliar o que levou ele a chegar nesse momento e dar o maior conforto possível, se for um caso de cuidado paliativo, né? Evitar que o paciente sinta dor, constrangimento, que ele possa sentir a maior conforto naquele momento. Então, a nossa aula de marcadores da função hepática seriam esses os principais, tá bom?